Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta, e hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime da vez que eu trago pra vocês aqui hoje, né, é o Biohunter de 1995. É um OVA, um super OVA aí pelo estúdio Madhouse. Tô sempre falando do estúdio Madhouse aqui no canal, porque são animes antigos, né, galera? Aqueles animes com aqueles traços maravilhosos que nós amamos e sempre trago aqui pro canal, os animes retrô, né? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força, compartilha esse vídeo, dá aquela força aqui, beleza, galera? Agradeço a todos vocês, sejam bem-vindos os novos inscritos. E eu faço uma análise aqui, falo um pouco sobre esse anime após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Biohunter é de 1995, que eu sempre falo aqui mais sobre animes dos anos 80 e tal, né? Mas os anos 90 também tem uns traços maravilhosos, são animes incríveis também. Então, o que acontece? Ele é baseado no mangá de mesmo nome, que foi lançado de 89 a 90, né? Ele foi lançado entre os 2 anos. E esse mangá, ele é volume único, assim como também o OVA, que foi adaptado pelo estúdio Madhouse, né? O estúdio muito querido aqui do canal, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui sobre o Madhouse, né? E dirigido por Yoshiaki Kawajiri, outro nome que é muito citado aqui no canal, né? Yoshiaki Kawajiri, né? O Biohunter do mangá foi criado por Fujihiko Hosono, um mangaka, né, aí muito conhecido no Japão, né? Ele fez esse trabalho aí do Biohunter e foi adaptado para o OVA, né? Também de volume único. O OVA tem uma duração de 1 hora, esse OVA. O estúdio Madhouse sempre tem aquele negócio, né? Pela direção do Kawajiri, ele sempre tem aquele negócio de ser sombrio, uma pegada mais adulta, muito grotesco, tal, tem aquela coisa toda. E é um anime que eu achei muito forte. Eu já tô querendo trazer ele pro canal já tem um tempo, né? Um anime que eu achei bem forte, com cenas bem grotescas, de muita violência gráfica e super interessante, né? Agora eu vou falar pra vocês o enredo aqui do anime, que eu achei. A atmosfera do anime ela é bem densa, bem sombria, como eu havia dito, né? E bem violenta, assim, os animes, assim como os animes que eu sempre trago aqui pro canal, né, galera? A trama fala sobre 2 professores que ao mesmo tempo são estudantes de biologia molecular. Praticamente são cientistas, né? Também fala sobre um vírus chamado vírus demoníaco. Só que esse vírus, ele, diferente de outros, ele não foi criado por laboratório ou cientistas, né, no caso. E então, o que acontece? Ele já é presente no código genético humano. É como se fosse uma entidade biológica ancestral já presente no código genético humano, bem escondido ali no DNA dos seres humanos. E esse vírus, ele é ativado ali, dependendo... a ativação dele é feita por o estresse, alguma coisa muito grave, que acontece na vida das pessoas. Só que no caso do anime, né, não foi dito muito como é a ativação certa do anime, né, do vírus, no caso. Então o que acontece? Estava tendo um surto no Japão de pessoas que estavam ativando esse vírus. De uma certa forma ali, a pessoa, o vírus tomava conta da pessoa, a entidade vinha, né, como se fosse algo espiritual, mas na verdade é algo que está presente, como eu falei para vocês, no código genético humano. Então transformava as pessoas em demônios, vamos dizer assim, materializados ali, as pessoas e comiam carne humana, uma coisa bem forte mesmo. E esses 2 cientistas, eles estavam estudando uma forma de curar esse vírus, de tirar isso que está presente no DNA humano, né? Os 2 cientistas chamam Koshigawa e o outro Komada, né? Só que durante esses estudos o Komada, ele é infectado entre aspas, né? Foi ativado o vírus nele, né? Só que o Komada, diferente das outras pessoas, ele consegue controlar a versão humana e a versão fera, vamos dizer assim, a versão demoníaca. E com isso ele se torna um herói, porque ele tenta ali lutar contra a própria, entre aspas, natureza demoníaca e vencer os outros que estão transformados e perderam totalmente a consciência e a essência humana. E o diferencial é esse aí, porque no caso ele luta contra ele mesmo para poder ajudar as pessoas, é uma coisa bem interessante. E tá tendo esse surto, então muitas pessoas ali foram infectadas.
E inclusive aí os dois vão ao encontro dessas pessoas e tenta de uma certa forma tirar o vírus da pessoa, injetando alguma coisa na pessoa para que a pessoa seja retirado da pessoa o vírus. Eles coletam amostras, sempre fazem ali o trabalho ali, né? E depois tem uma parte que a parte mais complicada para eles envolve um secretário-chefe de um partido político que está ali para poder concorrer ao cargo de primeiro-ministro ali. Só que ele é um cara implacável, um cara corrupto, né? Totalmente implacável ali. E ele consultou um vidente chamado Bokudo. Esse vidente, ele é avô de uma moça chamada Sayaka, né? Que acaba envolvendo com os dois cientistas. De uma certa forma ali, o Komada presencia ela sendo perseguida, então ele pega e tenta ajudar, juntamente com o Koshigawa. Por que acontece? Ela estava sendo perseguida porque esse secretário-chefe ele fez sessões com o Bokudo para poder descobrir o que aconteceu com ele, porque ele também foi infectado com o vírus. Então, como controlar esse vírus, o que fazer, e o Bokudo passou para ele um remédio, uma substância para que ele não viesse desenvolver o vírus, que o vírus adormecesse dentro dele. Só que infelizmente o vírus continuou crescendo, se transformando, piorando a vida dele, né? E só que aí, no momento em que ele foi infectado, o nome do secretário-chefe chama Seijuro Tabe. No dia que ele foi infectado, ele já praticamente perdeu totalmente a essência humana. Ele desviveu, se é que vocês me entendem, ele desviveu no momento em que ele foi infectado com o vírus. Então, como ele desviveu, então acaba que o que sobrou ali é só uma casca e o monstro vivendo dentro dele. E para poder manter ali, para prolongar a sua vida e sua existência, o monstro se alimenta de fígados de jovens mulheres, né? Ali frescos, fígados frescos, para poder se manter ali a essência dele. Então, e aí, tipo assim, como o Bokudo falou para ele poder tentar, tipo, passou para ele essa questão e não resolveu, ele tenta descontar na neta do Bokudo, né? Perseguindo ela. E aí entra em jogo, no caso lá o Komada e o Koshigawa para poder proteger a moça, né? E desvendar o que fazer com esse chefe secretário-chefe, né? Então, a maior luta deles ali é contra esse secretário-chefe, que fez uma série de desvivências ali no Japão, né? Vamos falar assim. Serial killer, né? Vamos dizer assim, se tornou um serial killer ali. Então eles tentam conter esse secretário-chefe. Então indo atrás ali de pistas, descobrindo o paradeiro, onde ele está, ou como ele está agindo, tal. Ele tem os guarda-costas lá muito terríveis também, que são os gorilas, os caras muito grandes ali. Tem um cara grandão lá que tenta conter sempre, né? Faz o trabalho sujo para esse secretário-chefe. Então eles tentam sempre ali estar correndo atrás e tentando acabar com esse secretário-chefe, né? E aí eu não vou falar muito aqui porque senão vai dar spoiler. Não vou falar o que acontece, né? De repente, eu só falei a trama aqui, principalmente aqui. O nome da moça que é perseguida por esse secretário-chefe, ela chama Sayaka, no caso, e ela tá em perigo, né? E eles tentam ajudar essa moça para poder livrar, né, ela do perigo, e também, consequentemente, o avô dela, que é o vidente Bokudo, né? Mas assim, a trama eu achei uma trama muito boa, a trama do Biohunter, né? Eles são caçadores biológicos, então achei assim muito original essa questão, justamente por o vírus ser um vírus que não é criado. Normalmente vírus a gente pensa assim, nossa, risco biológico, Resident Evil, o vírus foi criado no laboratório, a gente sempre pensa nisso. Quando você pensa em vírus, você já logo associa, quando se trata de cultura pop, né, galera? Você já logo associa a questões criadas por cientistas para poder, né? A gente pensa teorias da conspiração, a gente pensa nessas coisas. Mas existem vírus naturais também, obviamente, o vírus da gripe aí e tal, né? Não sabemos até então, mas o vírus da gripe normalmente é natural. Então, essa questão do vírus, o ser humano já nascer com esse vírus, vamos dizer assim, porque tá ali adormecido como uma coisa primitiva, né? Que faz com que a pessoa se transforme imediatamente, drasticamente, né? Corrompendo até mesmo a essência humana. Eu achei bem original, muito original mesmo. E assim, é um filme ótimo para poder assistir em questão, porque ele é rapidinho, é um episódio só, episódio único, né?
E pra quem é fã de animes dos anos 90 e 80, é um prato cheio, galera. Os traços sombrios ali. Eu notei ali que ele meio que dá uma modernizada nos traços. São traços semelhantes a um outro anime que eu tô querendo trazer aqui depois pra vocês, que é o Kite. Um anime muito forte, bem adulto também, né? Com muitas cenas pesadas, o Kite. E o Meso Forte. Então o traço lembra um pouquinho esses animes. Os animes são dos anos 90, né? Tem outro também, um anime um pouco mais pra cá. Eu falo moderno porque ele é um pouco mais pra cá, tipo de 2000 pra cá, que é o Gantz. Lembra um pouquinho o Gantz, lembra um pouquinho também o Perfect Blue, já falei dele aqui no canal, o Perfect Blue. Então, aquele traço, ele é um traço bem trabalhado, mas ao mesmo tempo muito... parece que ele é bem detalhado, só que ele é um pouco espesso, assim, sabe? Um pouco mais... não é bem espesso, como é que eu posso explicar? Ele é um traço mais despojado, uma coisa mais despojada, não é aquele traço certinho, que tem muito detalhe e tal, aquela animação detalhada demais, é um pouco mais despojado. Eu vejo esse traço em vários animes aí, né? Porque normalmente os do estúdio do Madhouse, normalmente os traços são, igual eu falei aqui de Demon City, por exemplo, os traços são bem assim, sabe, mais em conjunto, mais detalhado, uma animação mais difícil até de ser produzida, porque os traços são muito detalhados, né? E esse já é um traço mais despojadão, só que mesmo assim ele tem a questão sombria, né, que o Cavadiri sempre traz no estúdio. E é isso aí. Cara, que anime interessante, vale a pena, né? Vou deixar aqui na descrição pra vocês verem o anime, né? Com certeza em primeira mão, tá legendado. Aqui no YouTube mesmo tem esse anime, né? E, inclusive tem até cenas que eu achei que o YouTube fosse tirar, de repente até a data desse vídeo dá pra vocês assistirem, eu acredito, né? Então vou deixar aqui na descrição pra vocês verem esse anime. Volta aqui e vamos trocar uma ideia nos comentários sobre o que vocês acharam do anime, beleza? Se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês acharam interessante e tal, e pergunta aqui, beleza? Agradeço a todos vocês, respeito nos comentários aí, né, galera? E é isso aí, muito obrigado por assistirem até aqui. E esse é o Biohunter de 1995. Valeu, valeu!